Então, o orçamento tem uma dose, porque tem consequências reais, físicas. Ele altera o humor do eleitor. Então, ele tem consequências. O que acontece é que hoje os recursos para investimentos são muito menores do que foram no passado. Você consome praticamente uma parte muito importante de recursos para pagar a dívida, para pagar os juros da dívida. Então, tornou o orçamento uma coisa muito difícil. Aí, quando falta recurso, a briga é geral. Quer dizer, cada um tenta dar para o seu projeto a prioridade zero. Eu acho que lobby faz parte de qualquer democracia. O lobby existe. Você tem que enfrentar. A força do governo é muito maior do que se pensa para enfrentar os lobbies. É que, às vezes, os governos se inibem porque não sabem a força que tem. Eu me refiro especificamente ao caso da saúde. Tem lobby, tem lobbies. No governo federal, eu fui ministro do Planejamento. A ideia de planejamento para uma economia inflacionária, um governo restrito pela crise da dívida externa, restrito pela recessão doméstica, pela alta taxa de inflação, a ideia de planejamento é uma ideia vazia. E o orçamento, naquela época, era uma peça de ficção. Havia muita disputa, mas ela era interna ao governo. Quer dizer, havia uma negociação, que é parte das regras do Ministério do Planejamento, com todos os ministros. E havia pressões, havia atritos, havia conflitos. É porque com a inflação tão alta como era naquele período, o orçamento ia ser feito no mês seguinte, todos os meses. O que importava não é o orçamento, mas é a execução. Eu ouvi isso do Jânio, que queria uma postura diferente do Congresso em face do orçamento do presidente da República, no caso do seu orçamento. Ele disse: eu não queria poderes totais. Eu queria poderes diferentes. Não me interessava para nada nomear funcionários do Banco do Brasil. Mas o que eu não queria é que tocassem no meu orçamento. Os deputados queriam verbas para suas regiões. Os senadores também. E com isso se alterava, em alguns casos fundamentalmente, o orçamento da República. Ou pelo menos esta teria sido a posição do ex-presidente Jânio Quadros nessa conversa que eu menciono aqui. Lobby é conchavo, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica a sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, pra fazer justiça uma vez. Então, por exemplo, quando a gente viu a corrupção na CPI do orçamento, o orçamento, fazer o orçamento é uma prerrogativa do parlamento. O parlamento ganhou sua prerrogativa fazendo um orçamento. Exatamente naquilo que é a essência do parlamento, se deu a corrupção. O que era a corrupção? Era exatamente aquele processo de se apropriar do público. E o que mais chocava a gente é que alguns denunciados daquela CPI, eles não se chocavam, eles achavam que era normal. Nunca esqueça a frase de um deputado do Mato Grosso, quando foi investigado sobre troca de partido, ele disse: se jogador troca, vende seu partido, por que eu não posso vender meu mandato? Quer dizer, não tem consciência de que é errado, ele acha que é normal. As políticas sociais perdem sempre com o clientelismo, porque no lugar dos recursos públicos serem distribuídos coletivamente, eles são distribuídos de acordo com as preferências do político local. Me lembro que saiu uma famosa charge, não me lembro aonde, dizendo assim: o senhor presidente de Alinhara convoca os parentes uma reunião hoje às tantas horas para distribuir empregos. Os que não comparecerem serão nomeados à revelia. Agora, o Adhemar de Barros criou o slogan ou aceitou o slogan de rouba mais faz. Eu tenho a impressão de que não há dúvida nenhuma que ele roubava e não há dúvida nenhuma de que ele fazia coisas. Realizou obras importantes, só que
como governador, ele deveria procurar realizar essas coisas pelo menor preço, e eu acho que, na realidade, ele fazia pelo maior preço. Eu acho que é uma história que a gente herda há séculos. Nós tivemos uma colonização de rapina. Então, desde que o indivíduo chega lá em cima, ele vira um invasor. Às vezes, a impressão que eu tenho é que a nossa elite política, na verdade, vem de um outro país que invadiu esse aqui e que daqui a pouco eles vão, sei lá, vão embora, aí vem outro invasor que também ficará num estágio lá em cima. A corrupção, que é uma tragédia e que mina a democracia, que mina a confiança do povo nos governantes, ela, na medida que tem mais dinheiro espalhado, ela se dissemina. Antes a corrupção era grande, aqui em cima. Agora vai escolar cada município. Agora, obviamente, são 5.500 municípios. Sempre tem um ou outro que desvia. O que nos leva a uma percepção de que, infelizmente, a corrupção no nosso país está sendo banalizada. As pessoas estão começando a ter uma relação de alheiamento com a corrupção. As pessoas começam a se comportar da seguinte forma: bem, eu sou um cidadão honesto, eu não roubo, eu cumpro direito com as minhas obrigações, eu vou ficar no meu cantinho fazendo as coisas certas. E deixa esse pessoal fazer aí o que eles acham. Eu acho que essa é a pior política. Nós temos que voltar a nos indignarmos com tudo isso que está acontecendo e não permitirmos que a corrupção, que o descaso para com as instituições públicas se torne algo banal e que a gente possa conviver com isso. Se a sociedade não se organiza, aí você corre o risco de ter uma corrupção disseminada. Então, a responsabilidade da sociedade é muito grande também. E a sociedade não está ativa suficientemente hoje. E o controle disso não pode ser policial, porque não tem polícia para tudo isso. Nem é dentro do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas vai julgar depois de feito. Tem que ser a sociedade. Quanto mais participação, melhor. E não me venham com esses seus assuntos internos. É que não é o discurso político que manda, não é a tese defendida que manda, o que manda são os interesses econômicos dos grandes grupos que determinam o que precisa ser feito ou não no país. E a elite brasileira aprendeu isso muito bem. Ela mantém a miséria e a ignorância como forma de se perpetuar no poder. Não adianta ninguém ficar, todo mundo é ladrão, eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo, porque, a hora que começar a pensar assim, é o caos. Ou nós, na hora que a coisa está ficando do jeito que está, todo mundo envolvido com corrupção, denúncia contra todo mundo, assumimos a responsabilidade de que só nós podemos mudar, ou definitivamente não tem jeito no Brasil. Então, na realidade, a existência da corrupção, ela está dentro de todos os regimes, sejam eles ditatoriais, sejam eles democráticos. Porque o homem é venal, tem possibilidade de ser venal. Você só vai ter um jogo maior ou menor e vai deixá-la crescer sem controle, quanto mais for fechado o regime. Às vezes as pessoas têm uma tendência a se assustar quando houve um grande escândalo. Parece que o país não esteve nunca envolvido em tamanha bandalheira como está agora. Só que as pessoas não têm a capacidade, às vezes, de pensar que antes a bandalheira existia, mas elas não enxergavam. E enxergar a bandalheira é muito importante, porque é o primeiro passo para você contê-la, para conter esta coisa horrorosa que destrói a democracia, que é a corrupção.